Carlos Soares, eu sou psicólogo e professor da disciplina Os Métodos Quantitativos e Qualitativos. E nessa disciplina nós vamos ver e entender o quão importantes são os métodos quantitativos e qualitativos na área da psicologia, né? Muitos alunos, ao se depararem com essa disciplina, se perguntam o que tem a ver, né, os métodos quantitativos e os métodos qualitativos no curso de psicologia. Então nós vamos entender que os métodos quantitativos em psicologia, eles vão se referir a um conjunto de técnicas e abordagens que são utilizadas para medir, analisar e interpretar fenômenos psicológicos por meios de dados numéricos. Então, os métodos quantitativos são baseados no paradigma positivista, que busca objetividade, mensurabilidade e replicabilidade. Então, a principal finalidade dos métodos quantitativos é testar hipóteses, verificar relações entre variáveis e gerar generalizações. Então, vamos falar sobre as características dessa disciplina, métodos quantitativos. A primeira característica do método quantitativo seria a objetividade. O que seria a objetividade? É uma busca para eliminar a subjetividade, padronizando procedimentos e instrumentos. Eliminar a subjetividade significa reduzir ao máximo a influência das opiniões pessoais, do tipo sentimentos, crenças ou até mesmo interpretações individuais durante a coleta e análise dos dados em uma pesquisa. É um exemplo prático disso. Imagine que você quer estudar se crianças, por exemplo, né, que jogam videogames violentos ficam mais agressivas, né? Ou seja, as crianças que jogam videogame, se elas de alguma forma, elas ficam mais agressivas. Então, se você simplesmente observar o comportamento e dar a sua opinião, isso será subjetivo, será uma interpretação pessoal. Então, a sua avaliação pode ser influenciada pela sua própria opinião sobre videogames ou pelo que você espera ver. Agora, se você usar um instrumento padronizado, como por exemplo uma escala de comportamento agressivo com critérios não subjetivos, mas objetivos, e todos os pesquisadores usarem as mesmas instruções, o mesmo teste e as mesmas condições, então a avaliação passa a ser objetiva. Você elimina ou pelo menos reduz muito a questão da subjetividade, pois os dados passam a depender de números e critérios bem definidos e não da impressão pessoal, né? De uma impressão pessoal. Na psicologia, isso é muito importante porque o pesquisador pode, sem perceber, distorcer os resultados com base em suas expectativas, seus valores e as suas experiências. Ou seja, o objetivo dos métodos quantitativos é padronizar os procedimentos para que qualquer outra pessoa, ao repetir o estudo, obtenha os mesmos resultados, independentemente de quem conduza a pesquisa. A segunda característica do método quantitativo em psicologia seria a mensuração. O que é a mensuração? São os fenômenos psicológicos como ansiedade, a própria autoestima, a memória, são transformados em variáveis mensuráveis. Ou seja, vamos analisar de uma forma mais didática alguns exemplos dessas variáveis mensuráveis em psicologia. A primeira delas seria a cognição, que é o tempo de reação, né? Quanto tempo a pessoa leva para responder a um estímulo medido em milissegundos, né? Ou seja, com softwares ou cronômetros digitais.
a memória de curto prazo, quantidade de itens que uma pessoa consegue reter em um curto período, testes como o span de dígitos, né? Quantos números você consegue repetir na ordem certa? A atenção sustentada, né? A capacidade de manter a concentração por um período prolongado, avaliada por testes como a CPT, né? Que é o teste de desempenho contínuo, que mede erros e também acertos. O segundo exemplo são as emoções e afetos, que vão medir a questão do nível de ansiedade, né? A intensidade da ansiedade percebida. Escalas como o inventário de ansiedade de Beck, né? O BAI, com pontuação de 0 a 63, ou seja, felicidade subjetiva também é um outro exemplo, né? Que grau de satisfação a pessoa tem com a vida. Escalas como a subjetiva Happiness Scale, pontuada de 1 a 7, que são medidos nível de estresse que são percebidos, grau em que a pessoa percebe situações que possam ser relatadas como estressantes, né? Escala de estresse percebida, que é o PSS, com itens, né? Na verdade, de autorrelato de 0 a 4. A terceiro exemplo seria a característica do método quantitativo, e isso nós tratamos com a questão da estatística, onde a estatística utiliza técnicas estatísticas para analisar os dados coletados. O exemplo de estatística seria uma hipótese. Estudantes com maiores níveis de ansiedade apresentam menor desempenho escolar. Outra estatística: relação entre tempo em redes sociais e sintomas de depressão. Qual seria a hipótese? Quanto mais tempo uma pessoa passa nas redes sociais, maiores são os seus sintomas de depressão. Terceira característica do método quantitativo seria a generalização. Os resultados são analisados para serem generalizáveis a uma população maior. O que seria a generalização? Generalizar significa aplicar os resultados obtidos em um estudo, geralmente com um grupo limitado de pessoas, a um grupo maior ou a uma população como um todo, né? A generalização só é válida se foi bem planejada, com amostra representativa e análise estatística confiável. A quarta característica do método quantitativo seria a reprodutibilidade. Outros pesquisadores devem ser capazes de repetir o estudo e obter resultados semelhantes. O que é a reprodutibilidade? A reprodutibilidade significa que um estudo pode ser reproduzido, repetido por outros pesquisadores, usando os mesmos métodos, os mesmos instrumentos, procedimentos, e ainda assim obter resultados semelhantes e consistentes. É um critério essencial na ciência, os métodos quantitativos, porque garante que os resultados não foram um acaso ou uma influência pessoal do pesquisador, mas sim um reflexo confiável daquilo que foi estudado, né? Confiável daquilo que foi estudado, o fenômeno estudado propriamente falando. Então, quero citar aqui alguns exemplos de reprodutibilidade em psicologia. Por exemplo, o teste de QI, né? A escala de Weiss. O cenário seria: um psicólogo aplica a escala de inteligência de Wechsler, a Weiss 4, em um grupo de adultos e obtém uma média de QI de 100, com desvio padrão aí de 15. A reprodutibilidade seria outros psicólogos, ao aplicarem a mesma escala, com as mesmas normas e instruções, em grupos semelhantes, obtêm resultados próximos, médias, né? Curvas de distribuição, correlações com desempenho escolar. Isso confirma a reprodutibilidade do teste padronizado. Outro exemplo, a aplicação da escala de ansiedade de Beck, né? O BAI. Qual seria o cenário? Uma pesquisa em São Paulo usa o BAI com 300 universitários
e encontra alta prevalência de ansiedade. Ou seja, os scores, né, as pontuações médias acima de 25. A reprodutibilidade seria outro grupo de pesquisadores em Salvador, aplica o mesmo instrumento com a mesma faixa etária e contexto universitário e encontra scores semelhantes. Isso mostra que os dados podem ser replicados em diferentes contextos, né, mantendo a consistência dos resultados. Então, os métodos quantitativos, eles trazem essa experiência, essa assertividade em se tratando de pesquisa, né? O estudo experimental, por exemplo, sobre privação de sono, é um outro exemplo que nós podemos trazer. O cenário seria: um experimento mostra que 24 horas sem dormir reduzem a performance em testes de atenção em 30%. A reprodutibilidade entraria assim: outros laboratórios em diferentes países repetem o mesmo protocolo experimental, ou seja, mesma privação, mesmo teste, mesmas condições ambientais e encontram quedas de desempenho similares. Ou seja, a conclusão se fortalece por ser reprodutível em múltiplos locais. O efeito da parentalidade autoritativa no desempenho escolar. Ou seja, o cenário seria um estudo nos Estados Unidos, mostra que os filhos de pais autoritativos, ou seja, autocontrole mais apoio, têm desempenho escolar superior. A reprodutibilidade seria que os pesquisadores no Brasil, usando o mesmo questionário de estilo parental e testes de desempenho escolar, encontram padrão semelhante, né? Então, mesmo com diferenças culturais, os métodos bem descritos, eles permitem a reprodução dos achados. Vamos falar um pouquinho também sobre testes de intervenção cognitiva para idosos. É um exemplo que nós podemos citar também nesta unidade, ou seja, o cenário seria um programa de exercícios mentais melhora a memória de idosos em um lar de repouso. A reprodutibilidade, o mesmo programa é aplicado em outros lares com os mesmos critérios de inclusão, exercícios e tempo de aplicação e mostra melhora estatisticamente semelhante. A intervenção demonstra potencial real e replicável. Quando a reprodutibilidade falha, às vezes estudos não são reprodutíveis porque os métodos não foram bem descritos. A amostra era muito específica ou pequena, né? Houve viés do pesquisador ou interpretação forçada, instrumentos mal validados foram usados. Isto é um dos grandes debates na ciência, né? Crise de reprodutibilidade. São métodos que usam números, medidas e análises estatísticas para estudar o comportamento, pensamentos e emoções humanas. Buscam objetividade, padronização e generalização dos resultados. Então, o objetivo dos métodos quantitativos é identificar relações entre variáveis, testar hipóteses, né, de tudo isso que nós abordamos nessa unidade, mensurar fenômenos psicológicos com dados numéricos, com dados confiáveis, dados coletados por testes, escalas, questionários, observações sistemáticas, né, e assim ter resultados analisados com estatística, né, vai eliminando ou reduzindo, né, a questão da subjetividade, a reprodutibilidade e generalização dos achados. Então, é muito importante se entender, né, entender você, aluno, que está aí cursando a psicologia, que é importante aprender sobre métodos quantitativos, porque esses métodos são muito assertivos e no final vale a pena compreendê-los. Até a próxima unidade 2, eu te aguardo lá.